Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre graça, sobre fé, sobre obras, sobre santificação. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para sempre ficar por dentro das novidades do canal. Bem, eu percebo que, assim, para mim, essa questão desses termos que a gente lê, a gente usa, é difícil de entender. Eu demorei bastante, assim, para entender. Mesmo quando a gente entende, a gente muitas vezes se pega cometendo os mesmos erros de conceito, né? E também eu percebo outras pessoas quando vão falar lá na frente, quando vão expor esses conceitos, acabam cometendo alguns erros. E eu queria poder ajudar com algumas coisas que eu aprendi. Bem, a gente vai começar lá com um texto clássico, né? Efésios 2, versículo 8 e 9. Que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas eu acho que isso aqui, pro cristianismo, assim, é basicamente lei, né? Porque pela graça sois salvos, então, pelo menos boa parte dos cristãos entendem que o preço dos nossos pecados é muito alto, nós não poderíamos pagá-lo e por isso nós estávamos condenados a morrer eternamente, mas Jesus podia e foi o que ele fez. Ele morreu no nosso lugar e por isso nós podemos ter a vida eterna através da graça que ele nos deu, né? Desse presente que ele nos deu. Então, aqui já deixa bem claro que, beleza, o preço era altíssimo, a gente não tinha como pagar, Jesus pagou por nós, então tudo que nós temos que fazer é aceitar esse presente. É isso. Então, nada do que nós possamos pensar e fazer pode nos dar a salvação, garantir a nossa salvação. Então, não é pelas obras. A gente até vê aqui, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 2, 16, que diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, o que é ser justificado? Nós somos culpados, nós temos meio que a nossa ficha, né? Ela tá suja, ela tá manchada diante de Deus. Então, ser justificado é nos tornarmos justos diante de Deus. Ao ponto de, num tribunal, né, como Deus como juiz, ele vendo o sangue de Jesus nos cobrindo, nós nos tornamos justos diante dele. Então, nós somos absolvidos. Basicamente, essa é a ideia da justificação. E aqui diz que não é pela lei, porque a gente não, por nós mesmos, nós não conseguimos guardar a lei perfeitamente. Mas Jesus, como guardou a lei perfeitamente, ele pôde ser o sacrifício sem mácula que pagou pelos nossos pecados. Tá, mas a gente olha, beleza, então quer dizer, como muita gente acredita, que eu posso fazer o que eu quero porque Jesus já pagou o preço pra mim e pela lei, guardando a lei eu não vou ser salvo, né? Então, tá tudo certo. Só que, né, também outro texto bem conhecido lá em Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Mesmo Jesus, quando veio aqui à Terra, disse que não veio para anular a lei, né, os profetas, então ele veio para confirmar a lei. E a gente entende, tá, eu tenho que guardar a lei, mas aí fica bem confuso. Então, se eu não guardo a lei para ser salvo, por que eu guardo a lei? E aí vem aquela questão da resposta, né? Então, a resposta, depois do que tudo que Jesus fez por nós, todo o sofrimento que ele passou, a forma como ele morreu, que a gente fala até, parece que se torna banal, né, de tudo que a gente fala, qual é a resposta que eu poderia dar melhor se não fosse a obediência, né? Se não fosse viver da forma como ele gostaria que nós vivêssemos. Mas também, por outro lado, a obediência, né, as obras, elas são a confirmação da nossa fé. A gente vê até lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E também no versículo 26, que diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Então, basicamente, a comprovação de que você realmente aceitou Jesus de verdade, que você entregou seu coração a Ele, vai ser pelas suas atitudes, né? Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Então, é basicamente essa a ideia. Guardar a lei não seria o meio de alcançar a salvação, mas porque nós somos salvos, então nós guardamos a lei. E por fim, eu queria falar de santificação. A gente vê vários textos falando que nós precisamos ser santos, que nós vamos passar pela santificação. Aqui em Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas muita gente acha que a santificação é um estágio da minha vida onde eu não vou mais pecar e eu vou ser puro, etc. Então, eu vou chegar nesse patamar. O problema é que parece que a gente nunca chega, né? Por quê? Porque exatamente a santificação não é um patamar, não é um estado. Agora eu não peco mais. A santificação é um processo. E, inclusive, tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Pavel Goya. Então, se vocês quiserem ver os vídeos dele, super recomendo. Que clareou muito bem essa ideia na minha mente, né? Ele diz que a santificação, ela realmente não é um lugar, um estado, né? E sim um processo. Então, se você tá no processo de santificação, se você tá crescendo, porque a gente sempre vai crescer até o fim da nossa vida, a gente vai continuar crescendo em graça. E então, se você tá nesse processo, você tá salvo. Se você não tá crescendo, você tá fora desse processo, você não tá salvo. É basicamente isso. Então, parece que aquele fardo que a gente pensa, meu pai, eu tenho que ser perfeito, etc., ele se esvai. Até porque, sem Jesus, a gente não consegue fazer nada, né? Jesus mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. A gente precisa de Jesus, a gente precisa do Espírito Santo para conseguir guardar a lei. Sem eles a gente não consegue. E é por isso que nós vamos a Jesus primeiro, nós aceitamos a salvação e aí, conforme nós nos aproximamos dele, nós vamos sendo transformados à sua semelhança. E é isso. É aquela ilustração bem conhecida, né? Do espelho, da sujeira e da água. Se a gente tem o espelho como a lei, a sujeira como pecado e a água é a graça, né? Se eu for direto no espelho, que é a lei, e tentar tirar a minha sujeira com a lei, né, com o espelho, não vai adiantar nada, a sujeira vai se espalhar. Se eu for tentar usar água direto, que é só a graça, como que eu vou saber que eu estou sujo, que eu preciso da graça? Como é que eu vou saber que eu tenho pecado se não tem a lei para me apontar pro pecado? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Então, eu tenho pecado, a lei me mostra que eu tenho pecado e que eu tenho a necessidade, né? Me mostra a necessidade de ir até Jesus, né? E com a graça, que é a água, eu consigo me purificar. Então, basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.